Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrado e hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Palmeiras que aconteceu no Allianz Parque e o São Paulo ganhou por 2-0 com gols de Sara e Luciano. O Luciano também deu uma assistência para o Sara. Bom, com essa vitória o São Paulo atingiu a 14ª colocação, conseguiu subir um pouco, né? Uma posição, na verdade, e deixou para trás o Atlético Goianiense e abriu 5 pontos de vantagem para o primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Bahia. Porém, o Bahia tem jogo a menos, então o Bahia pode se aproximar do São Paulo novamente. E esses times, tanto o Juventude, que está em 15º, Atlético Goianiense está em 16º, e Bahia, que está em 17º, tem outro jogo a menos. Então a situação do São Paulo não é tão legal assim ainda. Porém, se os resultados não vierem para aqueles times, que inclusive Juventude e Atlético Goianiense, por exemplo, se enfrentam num confronto direto, pode ser que o São Paulo tenha uma situação mais favorável. Bom, agora vamos falar da forma estrutural do São Paulo. O São Paulo vem num 4-3-3 quando ataca e um 4-4-2 quando defende, porque o Vitor Bueno, que joga como ponta esquerda, desce para fazer a meia esquerda ali, né? Bom, o São Paulo vem com o Volpi no gol, que não é tão exigido. Não é tão exigido o Volpi. Lateral direito, o Igor Vinícius, que vai muito mal ofensivamente, mas defensivamente ele consegue bem, até porque ele é favorecido pelo William. Porque o William estava jogando de ponta ali no 4-3-3 do Palmeiras, e o William não é aquele jogador desequilibrante com drible. Então ficava tudo mais fácil para o Igor Vinícius, porque o William tentava fazer o pivô, e ele acabava sendo interceptado algumas vezes, tanto que o Igor Vinícius terminou o jogo com 4 interceptações, interceptou várias vezes o William, e o William não ia pra cima dele, sempre voltava a bola para trás porque não conseguia progredir com o drible. Então ele teve essa facilidade na marcação. Depois que entra o Wesley, ele já se complica um pouquinho mais, mas com uma dobra ali para ajudar ele na marcação, consegue conter o Wesley, né? Bom, sobre o Igor Vinícius ofensivamente, ele vai mal principalmente nos cruzamentos, mas também, por exemplo, tem um contra-ataque que ele sai com o campo e o time de São Paulo tá subindo junto com ele, ele acaba voltando, parando e voltando a bola, né? Acaba perdendo a bola, inclusive. Então, ele prejudicou o São Paulo nesses momentos. Dos cruzamentos, eu posso trazer estatística aqui, foram 5 cruzamentos e nenhum foi certo. Dando prosseguimento aqui, o Arboleda é o lateral pela direita. O Arboleda que vai muito bem no jogo, inclusive. O Arboleda voltou agora da seleção, né? Ele volta no mesmo dia, inclusive, e vai muito bem, consegue ajudar muito o São Paulo, principalmente para cortar a bola, porque o Palmeiras cruzou bastante. O Arboleda, então, na bola aérea, é um jogador que se sobressai muito, né? Eu vou trazer aqui até os dados dele. Bom, foram 6 cortes do Arboleda, 2 chutes travados e 2 desarmes. Duelos pelo chão ele ganhou 3 de 4 e duelos pelo alto ele ganhou 3 de 4 também. Então o Arboleda vai muito bem, e também vou trazer os dados aqui que o Footstats trouxe sobre o São Paulo com o Arboleda e o São Paulo sem o Arboleda no Brasileirão. Bom, vamos aqui. São 13 jogos com o Arboleda, mostra como ele jogou pouco até, né? Porque são 20 jogos sem o Arboleda. Então, são 6 vitórias nesses 13 jogos, 54% de aproveitamento e 0,77 gols sofridos. E 46% dos jogos que ele jogou, o São Paulo não sofreu gol. Agora vamos para os jogos que o Arboleda não jogou. A imagem está aqui na tela para você poder ver até, né? São 20 jogos que ele não jogou e apenas 3 vitórias. Isso é um número muito pequeno de vitórias sem o Arboleda, né? São 33% de aproveitamento pífio de um time rebaixado, 1,15 gols por jogo, então o São Paulo acaba tomando mais de um gol por jogo sem o Arboleda, e só passou 30% dos jogos sem sofrer gol. Isso é um número bem baixo para um time que tem outros zagueiros bons, inclusive, e o Arboleda também. O São Paulo perde muito na bola aérea sem o Arboleda, né? O Arboleda é muito bom nessa bola aérea, tanto que na marcação de escanteio do Crespo, o Arboleda tinha a função de ficar livre, para ele poder ir de encontro com a bola e não permitir que o jogador do outro time cabeceasse, né? Agora é um pouco diferente, que o São Paulo faz uma marcação mista, geralmente, né? Que é a mistura da zona e da individual. Os jogadores marcam por zona ali na linha da grande área e os outros pegam individualmente, os que estão mais longe do gol, né? Bom, e também agora vamos falar do Miranda, que foi o zagueiro pelo lado esquerdo, numa função que o Léo também poderia fazer, né? Inclusive eu achava que o Léo iria jogar, se jogasse numa linha de 4, com 2 zagueiros daí no caso, porque o Léo tem uma saída de bola mais qualificada, consegue participar mais desse jogo apoiado, ganhar campo para o São Paulo, sai mais fácil da pressão. Porém, um dos motivos para o Miranda ter jogado provavelmente é
que, claro, tem a experiência e tudo, mas é o pivô dos jogadores do Palmeiras, né? E o São Paulo até consegue evitar bastante isso na primeira reta, na primeira metade do segundo tempo, do primeiro tempo, né? E no segundo tempo também. Mas então, os jogadores do Palmeiras, do Luiz Adriano e o William também, conseguem fazer um pivô bom e trazem dificuldades. Eles fizeram isso no primeiro jogo do Paulistão, né? Na fase de grupos, inclusive. Eles trouxeram bastante dificuldade pro Bruno Alves, que foi quem jogou no momento ali. O Miranda ainda não estava jogando. E trouxeram essa dificuldade. Então acredito que por isso o Miranda foi preterido, porque o Miranda consegue antecipar bem esse jogador que está fazendo pivô, né? E acredito que foi esse um dos motivos. E o Miranda jogou muito bem também, trazer os números dele aqui. Foram 5 cortes, foi muito bem na bola aérea também, ajudando bastante com esses cortes, assim como o Arboleda. Um desarme, e nos duelos aéreos ele ganhou 2 de 2. E nos duelos pelo chão ele ganhou 2 de 4. Então foi muito bem o Miranda também. Daí agora passando pra lateral esquerda, o Reinaldo que não apoia tanto ofensivamente. Acredito que isso, porque o Palmeiras jogava com 3 na frente, né? O William pelo lado esquerdo do Palmeiras, direito do São Paulo, o Luiz Adriano centralizado e o Breno Lopes pelo lado direito. O Breno Lopes é o jogador que oferece mais perigo no contra-ataque, por ele ser mais veloz, ser um jogador de contra-ataque realmente, né? Diferente do William e do Luiz Adriano, que não são tanto assim. Então, eu acredito que o Reinaldo ficou mais preso ali justamente por isso, para controlar a profundidade e não dar esse espaço para o Palmeiras atacar nas costas dele. Até porque ele tem um pouco de dificuldade defensivamente nesses momentos. Então, acredito que o Rogério pediu para ele dar uma segurada a mais e não chegar tão ao fundo para não ceder esses espaços. Até porque o Palmeiras tem acho que o contra-ataque mais mortal do continente, né? Bom, passando pelo meio, uma trinca do meio de campo. O Nestor centralizado ali como primeiro volante, o Nestor vai bem, tem uma qualidade de passe boa importante, ajudou o São Paulo a construir. O Sara e o Igor Gomes. O Sara faz o gol, inclusive, faz um golaço. E o Sara é muito participativo, dando bastante apoio pro Igor Vinícius. E o Igor Gomes não consegue dar tanto apoio assim pro Reinaldo. Mas porque justamente o Reinaldo também não apoia tanto. Mas o Sara consegue muito bem atacar o espaço entre o zagueiro e o lateral e trazer essa complicação para a defesa do Palmeiras, né? E agora passando para o trio de ataque, o Vitor Bueno pela esquerda, como um ponta esquerda, que quando marcava a bola, o São Paulo ia descendo junto com a bola que o Palmeiras ia ganhar no campo, assim com a bola, né? Trazendo mais a bola para o campo de defesa do São Paulo. A marcação do São Paulo ia descendo, marcando num bloco mais médio, barra baixo. E o Vitor Bueno ia descendo também. Ofensivamente o Vitor Bueno não produziu tanto assim, mas ele fez um jogo ok, o Vitor Bueno, né? O Rigoni, centralizado, o Palmeiras até consegue controlar a linha entre linhas, marca num 4-1, 4-1 em alguns momentos até varia justamente para controlar a profundidade, que o William descia para controlar a profundidade do Igor Vinícius ali, que chegava bastante ao fundo. Então, mas nesses momentos de 4-1, 4-1, acredito que o 1 ali, o primeiro volante do Palmeiras, que ficava entre a linha de defesa, né, a linha dos zagueiros laterais e a linha do meio de campo, ficava ali justamente para a bola não entrar no Rigoni, porque o Rigoni não é um centroavante. O Rigoni é um jogador que geralmente joga mais como um segundo atacante e ali estaria fazendo uma função de falso 9. E acredito que o Patrick de Paula ficava na entrelinha justamente para o Rigoni não conseguir receber a bola e fazer a defesa do Palmeiras correr de costas, né? Daí, pelo outro lado, caindo mais pela direita, mas indo bastante pelo meio também, o Luciano. E o Luciano vai muito bem nesse jogo, produz bastante, faz um gol e dá uma assistência, né? Volta a marcar depois de 11 jogos o Luciano e saiu da seca. Eu gostaria de falar aqui de uma substituição que o São Paulo faz, que é a do Gabriel Neves. O Gabriel Neves entra muito bem, inclusive no primeiro momento dele, no primeiro lance mesmo dele, na lateral do que parou para ele entrar, né? Ele já consegue interceptar um passe no corredor. O Marcos Rocha cobrou a lateral no corredor que estava vazio. O Gabriel Neves consegue interceptar e foi importante nesse momento pro jogador do Palmeiras não conseguir chegar ao fundo e cruzar a bola, né? Bom, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar é como o São Paulo induz o Palmeiras a jogar pelos lados do campo, porque o São Paulo teve dificuldade com a entrelinhas contra o Flamengo. E o São Paulo não está marcando, o São Paulo acaba marcando num 4-4-2, então poderia ceder esse espaço. E os jogadores do Palmeiras, no caso o Luiz Adriano, o William também, mas o William estava mais pelo lado, o Luiz Adriano faz um pivô bom. Então acredito que o São Paulo queria controlar essa entrelinha, então o São Paulo induziu o Palmeiras a jogar pelos lados. Como fazia isso? Bom, marcando o Patrick de Paula sempre em cima dele, para ele não conseguir receber a bola e girar e construir pelo meio. Então fazia que o Palmeiras tinha que abrir o jogo
Eu vou trazer um exemplo disso, e daí o Palmeiras tinha que chegar pelos lados e cruzar muito a bola. E cruzar muito a bola para um jogador que não tem a característica de finalizar, de cabecear, né? Finalizar com a cabeça. Porque o Luiz Adriano não é tão alto assim, numa zaga que tinha Arboleda e Miranda. Até por isso os grandes cortes do Arboleda e Miranda, né? Os grandes números de cortes que eles tiveram no jogo, porque o Palmeiras teve que chegar muito pelos lados. Inclusive eu vou pôr aqui o mapa de calor, o Palmeiras chega muito mais pelos lados, né? Olha como tá mais escuro a faixa lateral do campo, então mostra que o Palmeiras chegou mais pelos lados. E o São Paulo induzia isso marcando o Patrick de Paula. Inclusive, o segundo gol do São Paulo é um fruto de pressionar o Patrick de Paula ali para que ele não consiga girar e o Patrick de Paula acaba errando o passe. Eu vou trazer esse gol aqui pra gente ver já no próximo, na próxima parte, né? Antes vou trazer o exemplo dessa indução do São Paulo pro Palmeiras. Outra coisa que eu tenho que pontuar aqui é que conforme vai passando o tempo, o São Paulo acaba cedendo mais espaço pelo meio. Inclusive tem um lance que o São Paulo estava com 10 em campo, o Vitor Bueno acaba dando uma falhada no lance e o Palmeiras consegue chegar entrando pelo meio no bloco do São Paulo. Eu vou trazer esse lance aqui justamente agora. Bom, eu vou complementar aqui falando por que era o Patrick de Paula, que era esse jogador que era marcado individualmente ali, que o Nestor inclusive algumas vezes saía ali de primeiro volante a pressionar ele, né? Justamente porque ele era o primeiro homem da construção ali do meio de campo. A zaga do Palmeiras saía com a bola e ligava a bola no Patrick de Paula. Então o São Paulo fechava essa linha de passe para eles terem que ir pelos lados e facilitar todo esse processo, para eles chegarem pelos lados e daí cruzarem a bola, não explorarem a entrelinha do zagueiro do São Paulo conseguir tirar facilmente a bola de cabeça, né? Bom, de primeiro momento, aqui eu vou mostrar como que o São Paulo fazia com o Palmeiras, né? Bom, olha aqui, nessa imagem que eu estou colocando, ignorem neste momento que o Igor Gomes estava fora do campo, porque esse momento é para mostrar como o Patrick de Paula tinha a linha de passe fechada e o Palmeiras tinha que abrir o jogo, né? Olha essa imagem, o São Paulo está marcando aqui num 4-3-3, o Igor Gomes está fora, mas não é o momento. Mas o Vitor Bueno e o Nestor, que está ali perto, eles estão muito próximos do Patrick de Paula. Logo, estão fechando a linha de passe do zagueiro no Patrick de Paula, impedem que ele ligue no Patrick de Paula e o Patrick de Paula consiga construir por dentro, achando uma bola entre linhas ali para o jogador do Palmeiras trazer essa dificuldade para o São Paulo, né? E o jogador do Palmeiras acompanha essa linha branca, ele tem que abrir a bola por não ter essa opção pelo meio do campo, né? E também ajuda que os jogadores do Palmeiras não são os jogadores, os zagueiros, né? Não são os zagueiros mais refinados na saída de bola. Bom, agora eu vou falar do lance todo, né? E vou mostrar aqui como o São Paulo começou a ceder mais espaços conforme o passar do jogo. Isso daqui até acontece porque o Igor Gomes está fora e o São Paulo acaba errando na marcação, o Vitor Bueno acaba errando, né? Bom, o São Paulo está marcando num 4-3-3, mas o Igor Gomes está fora, então acaba ficando num 4-2-3, né? E aí essa falha do São Paulo. Bom, aqui o São Paulo fecha a opção de passe no Patrick de Paula, então o Patrick de Paula não tem como construir pelo meio. E ok, o jogador do Palmeiras tem que abrir a bola. Ele abre a bola para o Breno Lopes, como vemos nessa imagem, e daí tem alguns pontos. O Vitor Bueno, ele já se meio que distancia do Patrick de Paula porque ele está indo em direção ao Breno Lopes, a ajudar a dar o apoio ao Reinaldo para dobrar a marcação ali e o Reinaldo não ficar sozinho individualmente ali com o Breno Lopes e o Breno Lopes driblar ele e sair na vantagem, né? Sair com um campo para correr, chegar no fundo e cruzar, bater, entrar dentro da área e bater pro gol, tudo. E já olha como o jogador do Palmeiras ali que está com a linha amarela, o Matheus Fernandes, né? Ele vai ir de encontro à última linha do São Paulo com o Miranda e o Nestor vai ser puxado por ele, porque o Nestor estaria fazendo o papel dele também, mas o São Paulo, como está com um jogador a menos, tudo fica mais difícil, né? E o Miranda, inclusive, ele vai ser atraído pelo Matheus também e vai abrir um espaço, né? E esse é o problema do São Paulo ter ficado com um jogador a menos nesse lance, né? Bom, daí olha aqui essa imagem já. Essa imagem aqui já mostra muita coisa. O Matheus Fernandes já trouxe com ele o Nestor e o Miranda. Olha ali a linha amarela. Tá com... E nas costas do Miranda abriu um espaço entre ele e o Arboleda. Que o Danilo, que está marcado com uma seta vermelha em cima dele, vai atacar conforme essa linha azul. Ele vai atacar esse quadrado vermelho, né? O espaço que acabou abrindo com o Matheus Fernandes. E o Vitor Bueno, ele se distanciou, ele foi em cima do Breno Lopes e acabou deixando o Patrick de Paula sozinho para conseguir receber a bola ali dentro do bloco do São Paulo e conseguir buscar essa jogada pelo meio. E bom,
o Breno Lopes vai tocar a bola no Patrick de Paula, que vai dominar e conduzir já, né? Já vai dominar a bola e ir pro meio e acionar o Danilo nesse espaço. O Danilo é acionado nesse espaço, né? Olha aqui, ele continua fazendo essa entrada na zaga e o Patrick de Paula faz o passe. Sozinho, tem bastante espaço, né? Porém, acaba não saindo gol aqui porque o Arboleda consegue se recuperar. Eu vou pôr o lance aqui, inclusive, e isso daí acontece, o São Paulo acaba não tomando gol, mas o São Paulo começou a ceder mais espaço, e nesse lance até porque o Igor Gomes estava fora. E o Igor Gomes jogava por este lado, né? Por esse lado esquerdo do São Paulo, neste jogo, né? Porque o Sara estava pelo lado direito, eles acabaram invertendo nesse jogo, né? Que a formação é um pouco diferente, tudo, acabaram invertendo. E o Sara não dava tanto apoio para o Reinaldo, que controlava mais ali a profundidade que o Breno Lopes. Então isso acontecia, né? E o Igor Gomes não dá tanto apoio assim pro lateral como o Sara dá. Então aconteceu isso, essa troca, essa inversão dos lados dos dois. E daí o Igor Gomes fez falta aqui na marcação, porque ele é um jogador que também se destaca pela marcação, né? Um meio campo que se destaca pela marcação. Bom, agora eu vou falar do segundo gol do São Paulo, justamente para entrar nesse ponto que o Patrick de Paula não tinha descanso, não tinha espaço para dominar a bola e conseguir girar e construir pelo meio. Bom, o segundo gol do São Paulo, olha aqui, o Everton sai no Patrick de Paula, mas no momento que a bola já chega no Patrick de Paula, o Igor Gomes já subiu nele. Olha aqui essa imagem, eu coloquei o lance até o Everton lançando a bola pro Patrick de Paula, né? A bola chega no Patrick de Paula, mas ele não tem essa tranquilidade, porque o Igor Gomes já pressiona ele, justamente para ele não conseguir dominar, girar e construir pelo meio, ali organizar a jogada do Palmeiras, né? Organizar esse início da jogada, né? Então ele chega lá, já pressiona, o Patrick de Paula acaba nem conseguindo dominar direito e passe errado, o Luciano acaba interceptando esse passe que foi muito ruim e consegue fazer o gol, né, de fora da área, inclusive uma falha do Everton nesse gol também, além da falha do Patrick de Paula. E o Patrick de Paula não jogou bem, e isso porque o São Paulo acabou neutralizando ele, né, neutralizando as ações do Patrick de Paula para que o Palmeiras não conseguisse construir por dentro tudo. Bom, agora eu vou falar aqui do jeito que o Palmeiras marcava o ataque do São Paulo, a subida do São Paulo. O Igor Vinícius, ele acabava ficando mais livre e saindo mais, até por o William estar do lado dele. E o William não é aquele jogador rápido, veloz, que vai desequilibrar ali com o drible e trazer perigo na profundidade, nas costas do Igor Vinícius, vai trazer perigo. Enquanto, no outro lado, o Breno Lopes traria isso para o Reinaldo, como eu já disse. Então o Igor Vinícius acaba subindo mais e dando mais profundidade, trazendo mais amplitude também, abrindo mais o campo, né? E assim o Palmeiras marcava num 4-1-4-1, que o Patrick de Paula como primeiro volante justamente para controlar a bola ali no Rigoni, para o São Paulo não conseguir encontrar passes no Rigoni. Mas o grande ponto que eu quero falar aqui é sobre o William. O William acabava voltando muito. Alguns momentos o Palmeiras até acabava marcando num 5-4-1, porque o William descia muito e daí fazia um papel de um ala esquerda ali, né? Então isso acontecia para controlar ali o Igor Vinícius, conseguia chegar muito, tinha muitas oportunidades, mas não conseguiu produzir nada nessas oportunidades que ele teve, né? Nem produzir para alguém perder ele conseguiu, né? Não só que nada se concretizou, como por exemplo uma assistência, ele não deu assistência, mas ele não produziu para dar essa assistência, né? Bom, e o segundo tempo volta com esse mesmo cenário do São Paulo marcando ali, induzindo o passe do Palmeiras, por estar marcando ali o Patrick de Paula impedindo a construção pelo meio. Mas o grande ponto aqui é que o São Paulo tinha chance, tinha oportunidade de contra-ataque, porque o Palmeiras se postava mais no campo de ataque, tinha mais jogadores no campo de ataque e deixava a profundidade para o São Paulo conseguir contra-atacar tranquilamente, né? O São Paulo conseguia contra-atacar, mas pecava muito nas finalizações. E o Palmeiras tinha essa dificuldade de entrar no bloco do São Paulo sempre. Então isso acontecia frequentemente e esse foi um dos grandes pecados do São Paulo no segundo tempo, né? De não ter matado o jogo antes com essas oportunidades que teve. Isso me lembra até o jogo da Libertadores no São Paulo e Palmeiras, porque o Palmeiras acabou marcando num bloco médio/baixo, né? Ali pelo menos no primeiro tempo. E trouxe essa dificuldade para o São Paulo que conseguiu explorar os contra-ataques. Ele teve oportunidades, inclusive sai um gol no contra-ataque, né? O primeiro gol, o gol do Veiga ali por volta dos 10 minutos, acaba acontecendo isso. E isso me lembra porque o São Paulo acaba conseguindo ter os contra-ataques, marca num bloco médio/baixo ali no 4-4-2 e traz essa dificuldade aí pro Palmeiras conseguir entrar no bloco do São Paulo, né? Bom, agora eu vou trazer aqui dois dados, um que eu tô trazendo por minha conta própria, né? E outro do SPFC Estatísticas, que é uma conta no Twitter sobre o São Paulo, né? Bom,
A primeira é que este foi apenas o segundo jogo que o São Paulo ganhou por pelo menos 2 gols de diferença, né, no Brasileirão. Inclusive o São Paulo não ganhou por mais de 2 gols de diferença, mas por 2 gols de diferença houveram 2 jogos. Esse, o último, contra o Palmeiras, né, que eu tô falando, e o contra o Internacional, que foi a primeira vitória do São Paulo no campeonato, inclusive. Então foram apenas 2 jogos dos 33 que o São Paulo disputou, que o São Paulo ganhou por 2 gols de diferença. O do SPFC Estatística, o que eles trazem é que depois de 2 meses o São Paulo volta a marcar 2 gols em um jogo. A última vez que o São Paulo tinha marcado 2 gols em um jogo foi contra o Atlético Goianiense no Morumbi no dia 19/9. Inclusive essa partida foi a última vitória que o Crespo teve sobre o comando. Depois ele teve uma sequência de empates e daí foi demitido. E foram 12 jogos nesse período e agora o São Paulo volta a marcar 2 gols no mesmo jogo, né? E assim, teve jogos que o time realmente não produziu nada ofensivamente, foi muito mal ofensivamente. Mas tem jogos como, por exemplo, contra o Inter no Morumbi e esse último, contra a Chapecoense também, que o time acabou perdendo muitos gols em chances claras, né? Em grandes oportunidades que os atacantes tiveram de marcar e acabaram perdendo. Então não só a criação do São Paulo passa por uma defasagem, que passa, obviamente, bastante inclusive, mas a finalização é um grande fator para o São Paulo ser o terceiro pior ataque do campeonato, né? E antes desse jogo era o segundo, que agora o São Paulo passou o Atlético Goianiense e agora está em terceiro junto à Chapecoense com 26 gols cada. E o Sport é o pior ataque do campeonato. Mas é isso, valeu, falou e até mais.